Olá, meu nome é Marcos e juntamente comigo nós vamos falar um pouco sobre os sensores de efeito Hall. Bom, este é o sumário da apresentação. Nós iremos abordar o funcionamento, características elétricas, modelos comerciais e algumas aplicações deste sensor. Bom, iniciando com o funcionamento. Bom, nós sabemos que um feixe de elétrons no vácuo ele pode ser desviado por um campo magnético. E então, em 1879, Edwin H. Hall, na época um aluno de doutorado com 24 anos, da Johns Hopkins University, ele mostrou que elétrons que se movem no interior de um fio de cobre também podem ser desviados por um campo magnético. Esse desvio, então, que mais tarde veio a ser conhecido como efeito Hall, permite verificar se os portadores de corrente em um condutor eles têm carga positiva ou negativa. Além disso, pode ser usado para determinar o número de portadores de corrente por unidade de volume do condutor. Tá? Então, a figura ao lado mostra uma fita de cobre de largura D percorrida por uma corrente I, cujo sentido convencional é de cima para baixo na figura. Bom, os portadores de corrente são elétrons que eles se movem com velocidade de VD aqui na nossa figura, no sentido oposto do convencional, de baixo para cima. No instante mostrado aqui na figura, um campo magnético externo B ele é aplicado e gera então uma força FB para a direita. Com o passar do tempo, os elétrons eles se acumulam na borda direita da fita, deixando cargas positivas não compensadas na borda da esquerda. A separação de cargas positivas e negativas vai produzir um campo elétrico, e aí então, com o passar do tempo, esse campo elétrico vai exercer uma força Fe sobre os elétrons que tende a desviá-los para a esquerda, e então se opõe à força magnética. Bom, os elétrons eles vão continuar a se acumular na borda direita da fita até que a força exercida pelo campo elétrico ele equilibre a força exercida pelo campo magnético. Quando isso acontece, como mostra aqui nessa figura, Fe e Fb eles têm módulos iguais, porém em sentidos opostos. Nesse ponto, então, os elétrons eles passam a se mover em linha reta em direção ao alto do desenho com velocidade Vd e o campo elétrico ele para de aumentar. E a partir disso, então, e algumas manipulações matemáticas, algébricas, Hall ele então encontrou a equação descrita aqui para o comportamento dessa tensão existente nesta fita. Tanto que se nós ligássemos um voltímetro às bordas dessa fita, nós poderíamos medir essa diferença de potencial, V aqui, e descobrir qual das bordas dessa fita o potencial é maior. Nesse caso aqui, a borda com potencial maior seria a borda da esquerda. Um outro caso de aplicação, mais na parte física aqui do efeito Hall, seria supor que os portadores responsáveis pela corrente I tivessem cargas positivas, que é o caso dessa figura C aqui. Nesse caso, os portadores estariam se movendo de cima para baixo e seriam desviados para a borda da direita pela força Fb, e o potencial seria maior na borda da direita, o que não estaria de acordo com a leitura do voltímetro. Então, essa leitura indicaria que os portadores de corrente têm carga negativa. Bom, então essa equação aqui, VD, ela consegue quantificar a concentração de cargas. Tá? Bom, então falando agora um pouco sobre algumas configurações do sensor de efeito Hall, que basicamente, como disse, ele consegue medir a incidência de campo magnético em algum determinado local. E aí existem algumas classificações não, existem algumas aplicações para isso e algumas configurações de ligação. Por exemplo, aqui nós pegamos 3 exemplos. Primeiro, com a saída proporcional à corrente total na barra. Isso aqui é usado quando se deseja medir todas as componentes, AC, DC e, enfim, da ligação. A segunda, saída proporcional à corrente AC, com o capacitor apenas, então ele filtra, fazendo com que haja apenas a saída AC na figura. E por fim, como uma chave digital com comparador com ponto de operação ajustável. Tá? Essa aqui ela pode ser usada para acionamento, para proteção de sobrecorrente e assim por diante. Bom, agora algumas características elétricas
do sensor ou dos transdutores de efeito Hall. Bom, a tensão Hall, né, aquele V que a gente mostrou ali atrás, é um sinal bastante pequeno, né, digamos assim, da ordem de 20 a 30 microvolts em um campo magnético de 1 Gauss. Então este sinal ele requer um amplificador com características de alta impedância de entrada e baixo ruído e ganho considerável. Essa figura aqui ao lado ela mostra uma curva que caracteriza qualitativamente o comportamento do sensor. Então, para valores de campo magnético além do alcance especificado, essa resposta ela pode sofrer algumas variações, e isso pode comprometer a exatidão do resultado. Bom, esses transdutores de corrente, né, por efeito Hall, são capazes de enxergar correntes DC, AC e outras formas de onda, como ruídos, enfim. Uma característica importante, né, é a sua capacidade de realizar isso tudo estando isolado galvanicamente do circuito principal. E as principais vantagens desse sensor são o baixo consumo, o pequeno tamanho e peso, perdas por inserção também são vantagens, pois são praticamente nulas e sobrecorrentes não chegam a causar danos ao circuito de medida. Olá pessoal, meu nome é Igor, então vamos aqui para a minha parte que são os modelos de sensor de efeito Hall. O primeiro que a gente selecionou foi o ACS711, que ele é um medidor de corrente tanto alternada quanto contínua. O limite de corrente de entrada desse sensor é de 5 amperes e a saída vai ser um sinal de tensão equivalente a essa tensão de entrada. Aqui está a fotinho do sensor e a razão de saída vai ser 185 mV para cada ampere, como a gente pode ver aqui nessa figura. Em 0 amperes temos 2,5 volts na saída e em 5 amperes nós temos quase 3,5 volts na saída. A alimentação desse circuito é de 5 volts e o tempo de resposta é de aproximadamente 5 microsegundos, e tendo uma largura de banda de 80 kHz. Aqui está o esquemático desse encapsulamento aqui, que é o principal daquela barrinha ali. Nós podemos ver que a corrente ela vai entrar pelos pinos 1 e 2 e vai sair pelos pinos 3 e 4. Aqui nós vamos ter o sensor de efeito Hall, vamos ter uma amplificação desse sinal, filtros para chegar na forma de onda de tensão de saída. A margem de erro é de 1,5 V é de 1,5% estando em temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A resistência interna é de 0,00212 ohms e as dimensões estão aqui exemplificadas. O próximo sensor que a gente achou foi o ACS758LCB. Ele é um medidor de corrente só de corrente contínua. A corrente que ele suporta é até 50 amperes. A razão de saída é de 50 mV para cada ampere. Para 40 mV para cada ampere. A frequência desse sensor está aqui e a margem de erro é de 2%. Novamente aqui estamos com o esquemático desse sensor e o princípio é basicamente o mesmo. Ele vai ter a corrente passando por um fio, o sensor de efeito Hall aqui, um amplificador, um filtro e a saída. O tempo de resposta é de 4 milissegundos, a alimentação é de 3 a 5 volts e a temperatura de operação é de menos 40 até 150 graus Celsius. Por fim, nós temos essa outra aplicação de sensor de efeito Hall, que é a aplicação do sensoriamento magnético, e a tensão de saída vai variar de acordo com a proximidade desse campo magnético. A tensão de operação é de 5,5 volts até 24, a corrente máxima de saída vai ser de 50 mA e as dimensões estão aqui descritas. Novamente aqui nós temos o esquemático desse circuito. Ele vai ter um regulador de tensão para fazer o sensoriamento magnético. Vamos ter um amplificador para amplificar a tensão de Hall, como o Marcos tinha mencionado, ela é uma tensão bem pequena. E vamos ter um Schmitt Trigger para fornecer a esterese do chaveamento e rejeitar os ruídos na tensão de saída. Aqui vamos falar das aplicações. Em sistemas fotovoltaicos nós utilizamos esse tipo de sensor para medir a corrente fornecida dos painéis e poder colocar o sistema sempre operando no máximo ponto de potência. Outra aplicação é para medir a rotação dos motores, que aí então seria utilizado o sensor magnético, né? Isso com um ímã no rotor, né? Esse ímã pode gerar, né, uma interferência magnética ali no sensor de efeito Hall e isso pode ser utilizado para fazer a medição. Então, pessoal, muito obrigado, atenção de todos. Temos as referências só aqui, que são essas, basicamente. Obrigado.